O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018, mas a efetivação de alguns direitos garantidos por lei estão longe de ser realidade. Ainda há deficiência nas políticas públicas que atendem a mais de 27 milhões de pessoas no Brasil. E para discutir sobre esse assunto, nós trouxemos para o estúdio Wagner Gerson Garcia, que é promotor de justiça. Olá, muito obrigada pela presença, Wagner. Prazer, todo nosso estar aqui na universidade hoje para tratar de um assunto tão importante como é a questão do idoso. E também vamos conversar com a Elisa Borges, que é médica geriatra. Olá, Elisa, obrigada pela presença. Olá, prazer. Obrigada. Queria começar falando sobre o número de idosos que trabalham hoje, né? Em 2002, era 5% dessa população. Hoje, já são 7%. O que tem levado o idoso a se manter no mercado de trabalho? Isso é positivo para a saúde e também para a nossa sociedade? Queria começar com você, Wagner. Olha, hoje nós temos sentido que os idosos têm sido sustentáculo de muitas famílias. Com essas questões do desemprego, eles passaram com as rendas que possuem, com os benefícios sociais que possuem, aposentadoria e tudo mais, a passar a sustentar a família. E muitas vezes isso aí é insuficiente. Então eles são obrigados a procurar outros tipos de ganho, né? E principalmente como o idoso não precisa ser mais registrado em razão do que ele já está aposentado, já tem um benefício qualquer, as empresas resolveram, assim, e com muito, acho que até bastante louvável, conceder a eles mais também essa oportunidade de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho também. Quando a gente fala em relação à saúde, né, isso é um ponto muito positivo. Significa que hoje nós temos muito mais idosos com uma expectativa de vida maior, ativos funcionalmente e provavelmente com um envelhecimento bem sucedido ou bem adaptado às doenças crônicas que naturalmente acontecem na maioria dos idosos. Mas isso significa uma evolução do tratamento das doenças e uma oportunidade dos idosos se manterem funcionais mesmo na idade mais avançada. Então a gente pode dizer que eles têm saúde física, mental, têm capacidade de se manter, lógico, né, com exceções, mas eles têm essa capacidade de se manter no mercado de trabalho. Isso não seria negativo para a vida de um idoso? Não, o sentimento de utilidade, tem vários estudos hoje que mostram, né, o bem-estar físico, a redução do estresse e o sentimento de utilidade como algo positivo para a sobrevida, né? E extremamente positivo no sentido do ser humano, né? Ser respeitado, ser valorizado e se sentir útil e ativo dentro de uma sociedade cheia de preconceitos, né, Dr. Wagner, que a gente sabe que tantos preconceitos que existem. Em relação ao Estatuto, você está segurando, né, o Estatuto do Idoso. Qual que é a avaliação que você faz desse Estatuto? 13 anos em 2018, ainda é preciso avançar no cuidado e nos direitos dos idosos? Olha, o Estatuto do Idoso data de 2003, entrou em vigor em 2004 e até hoje eu posso dizer para você que nós não temos políticas públicas voltadas para o idoso. Nós ressentimos ainda políticas públicas e principalmente os idosos, nossos idosos, eles não conhecem o Estatuto do Idoso, não conhecem os seus direitos. É difícil você trabalhar quando as pessoas elas não conhecem aquilo que lhe é direito. É uma situação muito difícil e a gente tem hoje tentado reuniões com os conselhos estaduais e municipais no sentido de que fornecer elementos para que o idosinho conheça dos seus direitos para que possa reivindicá-los, né? E por outra parte, nós temos aí o Estado que ele tem sido, o Estado e o município, ele tem sido de uma certa forma até relapso com a aplicação da nossa legislação, principalmente o Estatuto do Idoso. Nós não temos políticas públicas hoje em Goiás voltadas para o idoso, para a pessoa idosa, principalmente questões sociais. Em relação ao Estatuto, você podia destacar quais são os principais direitos a que o idoso tem, né, e que geralmente as pessoas não sabem que tem?
Olha, são inúmeros os direitos. Se você pegar o Estatuto do Idoso, você vai verificar que dentro há uma infinidade de direitos aqui dentro, principalmente a questão de saúde, transporte, habitação, moradia, enfim, é uma infinidade de direitos que lhe é assegurado ao idoso. Mas, infelizmente, como eu disse para você, o idoso não conhece desses direitos e também não tem como reivindicá-los. Porque muitas das vezes eles procuram lá, e até nós que militamos nessa área do idoso, militamos com essa problemática nessa comunidade idosa, temos dificuldade de orientá-lo para aonde encaminhá-lo para que ele possa reivindicar aquele seu direito. Né? Então, o Estatuto do Idoso é uma maravilha em termos de legislação. Mas em termos de cumprimento da legislação, o Estado deve muito, porque até hoje nós não temos política pública social voltada para essa comunidade. Elisa, você concorda em relação às políticas públicas? Como é que você vê isso, principalmente, claro, na área da saúde, né? Sim, na área da saúde o que a gente percebe é uma desproporção, né? Enquanto a população envelhece, ela é mal assistida. Não há uma cultura voltada para a importância do atendimento geriátrico, especificamente como o idoso, ele tem o direito de ter um acompanhamento especializado em geriatria, que consegue acolher e ver todas as demandas dos idosos de uma forma integral. Os serviços são ineficientes e não acolhe são poucos, né? Aqui em Goiânia a gente tem apenas um serviço. E, além disso, se vê muito a necessidade de atendimento de volume e a qualidade perde, justamente por ter um número insuficiente de profissionais em rede pública para atender especificamente o idoso. Esses poucos profissionais que tem se veem obrigados a atender um volume muito grande de pacientes, perdendo assim a qualidade do atendimento. Tá certo. A gente tem que ir para um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a questão do idoso, principalmente sobre os direitos dos idosos e também a saúde deles. Você pode continuar assistindo ao programa no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, também dá para assistir ao Conexões e a TV UFG ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje estamos discutindo a respeito dos direitos e também sobre a saúde dos idosos. Por isso, nós convidamos o promotor de justiça Wagner Gerson Garcia e Elisa Borges, que é médica geriatra. Elisa, queria falar um pouco mais sobre saúde. Quais são as principais doenças que acometem os idosos, né, as doenças crônicas, geralmente? E o que é importante destacar para a prevenção, para o tratamento dessas doenças? É possível envelhecer de forma totalmente saudável? É possível evitar certas doenças crônicas que acometem os idosos? Sim, é possível envelhecer de forma saudável. O envelhecimento bem-sucedido, ele é alcançável, né? E principalmente através de medidas que vão sendo feitas ao longo da vida. Tratamento de possíveis doenças que acontecem desde a época da juventude de uma determinada pessoa e um estilo de vida saudável. A geriatria, a gente sempre costuma dizer que a geriatria não nega o envelhecimento e não procura evitar o envelhecimento. E quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, de proteção de um estilo de vida com atividade física, atividade mental saudável, uma vida, na medida do possível, controlada em relação ao estresse e às possíveis doenças, isso sempre é positivo. Sempre a gente pode buscar inúmeras explicações para a prevenção de doença, mas nunca se sai desses pilares, né? Uma alimentação saudável, uma vida guiada com uma boa assistência, atividade física, atividade mental, ao longo da vida, para se alcançar um envelhecimento saudável. E no paciente idoso, as principais doenças são as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, acidente vascular, as doenças neurodegenerativas como demências, doença de Parkinson e também tem uma proporção das complicações, na verdade, né? Os pacientes idosos que vai perdendo a sua funcionalidade,
adquirindo incapacidades e vai apresentando complicações dessa perda funcional e da sua fragilidade, complicações infecciosas, doenças oncológicas, enfim. Em relação ao direito que a gente estava falando antes, né, os idosos têm direito a medicamentos específicos na rede pública de saúde? O atendimento há algum atendimento específico para esse público? Não deveria ter, né? Eu acredito que o Dr. Wagner pode me corrigir se eu estiver errada. Deveria ter, quando o paciente, o direito de se dispor das medicações que o médico da rede pública prescreve para ele, pelo fato de ser um direito previsto em Estatuto do Idoso. Você pode falar mais, Wagner? Sim. Aliás, é um direito, né, e é dever do Estado fornecer esse medicamento gratuitamente, do Estado e do município. É um convênio existente entre o Ministério da Saúde, prefeituras e o Estado. Há um convênio. Nós, lá na Promotoria de Justiça, nós fornecemos o medicamento de alto custo, através de um convênio que nós temos com a Secretaria de Estado de Saúde. E, infelizmente, já a partir de mês de julho, final do mês de julho, nós recebemos uma comunicação do secretário, né, de saúde informando que esses medicamentos de alto custo não podiam ser mais fornecidos porque já tinha estourado a verba de 36 milhões. Hoje nós temos pacientes idosos com câncer, com leucemia, que são remédios caríssimos para o tratamento e que, infelizmente, para que nós possamos obter esse tratamento a ele ou fornecer esse medicamento, nós estamos judicializando a saúde, ou seja, implementando mandado de segurança, e só através do mandado de segurança que nós estamos conseguindo fornecer esse medicamento para os nossos idosinhos. Mas, em termos geral, até o mês de julho, nós conseguimos ainda, né, fornecer esses medicamentos. A partir de julho, então, surgiu essas dificuldades financeiras e, em razão disso, hoje é só através da judicialização. Em relação à Delegacia do Idoso, foi criada recentemente, né? Qual que é o papel dessa delegacia? Como o idoso deve procurar essa delegacia? Em quais casos? O que ela atende? Olha, nós, infelizmente, em Goiânia, nós só temos uma delegacia do idoso. E nós já reivindicamos até o secretário de Segurança Pública a implementação de mais pelo menos duas delegacias para atender o grande volume, né, que a delegada hoje vem enfrentando lá, de demanda. A maioria dos crimes, né, cometidos contra o idoso, elas são objeto de pedido de instauração de inquérito quando chega ao conhecimento do Ministério Público. Os hospitais, de uma forma geral, tanto os públicos como os privados, tendo conhecimento ao chegar o idoso e ser atendido de que ele foi vítima de alguma violência, ele também encaminha para nós a comunicação e nós solicitamos à delegacia a instauração de inquérito. Quer dizer, em termos geral, a delegacia hoje nos atende no aspecto dos crimes praticados contra as pessoas idosas. Mas, infelizmente, diante da quantidade de processos e existindo só uma delegacia, nós temos dificuldade em atender toda essa demanda. E é comum caso de violência contra os idosos? É muito comum, principalmente a chamada violência psicológica. A violência física deixa marca, a psicológica não deixa marca. E tem um aspecto muito interessante, é que na violência psicológica, o idoso geralmente, quando chamado na promotoria para que possa nos dar detalhes sobre aquele tipo de violência que ele vem sofrendo dos familiares, ele oculta, ele tem medo, porque ele não sabe aonde que poderá ser levado. Quer dizer, o que eu posso ter de segurança? Lá está ruim para mim, mas poderá ficar pior. Então ele aceita aquilo, o que é ruim, certo? E nós não podemos ajudá-lo, porque às vezes perguntam, mas o que está acontecendo lá? Não, doutor, não está acontecendo nada, está bem, está tranquilo, é mentira, esse povo está denunciando coisa à toa, eu não estou sofrendo nada não, mas a gente sabe que está sofrendo. Principalmente a psicológica em torno das questões financeiras. Eles tomam o salarinho do coitado do idoso, jogam ele no fundo de um quintal, passando as maiores privações para poder, às vezes, até usufruir daquele numerário que ele percebe. Às vezes a gente vai ver isso
Quando ele chega no hospital e a pessoa fala, ele veio por causa de uma pneumonia, ele veio por causa de uma úlcera infectada, mas você percebe um quadro muito mais complexo por trás. É um idoso que estava socialmente abandonado, psicologicamente agredido, sendo vítima de negligência, de abandono social e como se ele está em fim de vida, então ele não precisa ser cuidado, ele é triste porque ele tem que ser triste mesmo, né? Essas ideias deturpadas acerca do envelhecimento e principalmente quando tem fins financeiros por trás, a gente percebe o paciente fisicamente agredido, mas aquela ferida que você vê a olho nu pode ser só a ponta de um iceberg enorme por baixo. Tá certo, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente encerra essa conversa a respeito dos direitos e da saúde dos idosos. Contribua com Conexões, mande a sua sugestão de pauta, a sua pergunta ou a sua crítica para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp no 99181 1406. Voltamos para o último bloco do Conexões e estamos discutindo direitos e saúde dos idosos. Contamos com a presença do promotor de justiça Wagner Gerson Garcia e da médica geriatra Elisa Borges. Elisa, um outro aspecto além da questão da saúde, na verdade, dos maus tratos, é a questão do abandono, né? Muitos idosos são abandonados quando apresentam problemas de saúde ou mesmo apresentam alguma dificuldade de convívio ou já não são mais úteis, entre aspas, para aquela família, né? Como é que é essa condição e o que isso causa para o idoso? A sociedade ainda tem uma visão muito deturpada da institucionalização do idoso. Na verdade, a institucionalização, quando ela é uma opção bem estudada e nunca pode ser a primeira opção, ela é melhor no sentido assim, quando o cuidador não tem condições de estar perto, acolhendo, estando presente, assumindo todas as responsabilidades, e ele entende que se aquele idoso fica a maior parte do tempo sozinho, com risco de quedas, com mau controle de medicamentos, considerando as suas limitações, se ele for institucionalizado e bem cuidado, e o cuidador estando presente, ele vai ter uma qualidade de vida melhor e vai ter respeitado a sua dignidade. Mas o que acontece, o que a gente percebe muito é esse abandono social. Eu vou colocar numa instituição, porque eu não quero cuidar, eu não quero assumir a responsabilidade, ele não precisa mais de mim, eu não preciso mais dele, porque ele não é útil. E o paciente fica numa situação que a gente fala de mistanásia, né? O abandono, o próprio abandono social. Eu deixo, eu negligencio e eu submeto a ele a condições subhumanas, como se cuidar daquela pessoa não fosse responsabilidade minha. Então, é uma ideia deturpada de institucionalização e que, infelizmente, é uma realidade de muitos casos de pacientes que chegam ao hospital em condições muito precárias, muito sofridas. Tenho visto e recebo quase constantemente familiares que nos procuram na promotoria para entregar os seus idosinhos, né? É um total desrespeito, ele quer entregar porque está dando trabalho, ele está custoso, não tem quem cuida, é essa situação que nós vivenciamos. E tem outra coisa, quando nós conseguimos a medida protetiva para o idoso, colocando ele em uma instituição de longa permanência, os familiares passam até 10 anos sem visitá-los, joga lá. Tanto é que eu bato fincas fortes no sentido da gente tirar do nosso ordenamento aqui a questão da LPI. Eu acho que hoje o melhor para o idoso seria o centro-dia. O centro-dia seria como se fosse uma creche, o idoso vai de manhã e fica lá até a tardezinha, à tarde os familiares buscam, né? E ele tem um convívio familiar e ele também tem a oportunidade, quando está ali naquele local com os demais pessoas idosas, de ter o convívio social. Então, eu acho que hoje a LPI nada mais é do que uma mudança de denominação daquilo que nós
repudiávamos, né, e falávamos isso aí, até hoje ainda chega lá no meu gabinete e fala, eu quero colocar meu pai lá antigamente eu chamava aquilo de abrigo, não, asilo, não. Então é uma situação muito complicada e a gente fica assim, até com muita dó dessas pessoas, porque não tem, a gente sente assim, praticamente sem condições de poder ajudar e ver que a situação está acontecendo, embora seja desejo dos familiares, mas a gente faz aquilo com muito medo, né? Que aquilo vai redundar em muito prejuízo para esse idoso. E existe algum bom exemplo aqui em Goiânia desse tipo de atendimento durante o dia, que o idoso mantém o contato com a família? São várias clínicas hoje, centro-dia, né? Aliás, tem sido criado até várias clínicas de fundo de quintal, porque muitas famílias começaram a fazer o seguinte, estava cuidando do idoso, aí sabe do outro idoso também vem, e como das vezes essas clínicas mais assim conceituadas, o preço é muito alto, né? Eles preferem até colocar com outras pessoas para tomar conta, igual se fosse uma creche mesmo, uma casa para tomar conta de criança. Mas isso aí tem trazido sérios problemas também, porque todo idoso, as pessoas para cuidar de idoso, ela tem que ter habilidade para tal função, né? Você não pode pegar uma pessoa que é totalmente inexperiente e que tentar colocar ali para cuidar do idoso. Boa vontade, né? Existe técnica, existe esse conhecimento em o cuidar adequado, a visão de finitude, né? O idoso, muitas vezes, esses idosos que vão ser institucionalizados ou vão para um centro-dia, são idosos em fase final de vida, e esse entendimento da finitude, do processo de fim de vida, das proporções, das atitudes, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é simplesmente ter a boa vontade de cuidar, é saber cuidar e valorizar o idoso, respeitando a sua dignidade. E o idoso não é um bebê, ele é um ser humano que envelheceu. Né? E o convívio social é muito importante nessa fase também, né? Com certeza. Para se manter ativo, para manter a saúde. Com certeza. Toda certeza. O nosso tempo está chegando ao fim. Queria muito agradecer, muito obrigada pela presença, Wagner. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estar aqui e conversar, principalmente com os telespectadores, a respeito de um tema tão importante e que hoje talvez a população não saiba, mas nós temos aí um crescimento praticamente geométrico de idosos. Nós temos hoje praticamente 3% da nossa população de pessoas idosas. Há o IBGE já fez uma pesquisa e tem uma estatística nisso aí, que em 2040 nós seremos a 6ª população em número de idosos do mundo. Então, isso surge uma necessidade hoje que nós nos preocupemos, né, com essas questões, principalmente dessa comunidade de pessoas que é tão sofrida e tão rejeitada pela sociedade. Obrigada também. Agradeço a oportunidade. É realmente um assunto extremamente importante que não se esgota, né? O envelhecimento, ele chega, ele acontece, é o desejo de todos nós envelhecer e não basta envelhecermos em idade. Nós temos que envelhecer com saúde, com qualidade de vida e com a oportunidade de cuidar bem dessas doenças para que a gente tenha um fim de vida com dignidade. Muito obrigada. Bom, Conexões de hoje está acabando, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG. Pode também acessar nosso site, tvufg.org.br. Além disso, nós temos Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Eu te espero no nosso próximo programa.